O livro de Gênesis na Bíblia Sagrada é composto por 50 capítulos, e seria impraticável descrever todos eles em detalhes em uma única resposta. No entanto, vou fornecer um resumo geral do conteúdo do livro de Gênesis. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia e contém histórias que abrangem desde a criação do mundo até a chegada dos filhos de Israel ao Egito. Aqui está um resumo dos principais eventos e personagens em cada capítulo. Capítulo 1 A criação do mundo em 6 dias, culminando com a criação do homem e da mulher à imagem de Deus. Capítulo 2 Detalhes adicionais sobre a criação do homem e da mulher, a criação do Jardim do Éden e o relato da queda de Adão e Eva. Capítulos 3-11 A história da queda da humanidade no pecado, incluindo o relato de Caim e Abel, a genealogia de Adão até Noé, e a narrativa do dilúvio. Capítulos 12-25 A história dos patriarcas, começando com Abraão, a promessa de Deus a ele, e as histórias de Isaque e Jacó. Capítulos 26-36 A continuação da história dos patriarcas, com destaque para a vida de Jacó e suas 12 tribos. Capítulos 37-50 A história de José, filho de Jacó, vendido como escravo pelos seus irmãos e eventualmente se tornando governador do Egito. Esses são apenas alguns dos principais eventos do livro de Gênesis. Cada capítulo oferece uma narrativa única, muitas vezes centrada em personagens-chave nas relações entre Deus e a humanidade. Recomendo a leitura direta do livro para uma compreensão mais profunda e completa de seus ensinamentos. Capítulos 37-50 Capítulo 37 A história de José começa com a narrativa de seus sonhos e sua venda como escravo pelos seus irmãos. Capítulos 38-39 E uma pausa na história de José para contar a história de Judá e Tamar. José, por outro lado, é levado ao Egito e se torna escravo na casa de Potifar. Capítulo 40 José interpreta os sonhos dos servos do faraó na prisão, mas é esquecido por um deles. Capítulo 41 José é lembrado quando o faraó tem sonhos misteriosos. José interpreta os sonhos, prevendo 7 anos de fartura seguidos por 7 anos de fome. Ele é então nomeado governador do Egito. Capítulos 42-45 José reencontra seus irmãos quando eles vêm ao Egito procurando comida durante a fome. Ele testa seus irmãos antes de revelar sua identidade e eventualmente traz sua família para o Egito. Capítulos 46-47 Jacó e seus filhos mudam-se para o Egito, onde José os acomoda na terra de Gósen. O Egito se beneficia da sabedoria de José durante os anos de fome. Capítulos 48-50 Jacó abençoa seus filhos antes de morrer, profetizando sobre o futuro de cada tribo. José também perdoa seus irmãos por sua traição. O livro termina com a morte de José no Egito. O livro de Gênesis estabelece as bases para muitos temas e personagens que são desenvolvidos ao longo da Bíblia. Ele fornece uma visão abrangente da criação, das origens do povo de Israel e de como Deus interage com a humanidade ao longo do tempo. Cada capítulo oferece lições espirituais e éticas que têm sido fundamentais para a tradição judaico-cristã ao longo dos séculos. Capítulos 37-50 Capítulo 48 Jacó abençoa os filhos de José, Efraim e Manassés, de maneira surpreendente, colocando sua mão direita sobre a cabeça de Efraim, o filho mais jovem. Isso sinaliza uma inversão da tradição e é interpretado como um ato profético indicando a bênção especial de Efraim sobre Manassés. Capítulo 49 Jacó abençoa cada um de seus filhos individualmente em seu leito de morte, profetizando sobre o destino futuro das tribos de Israel. Essas bênçãos abordam características, acontecimentos e destinos específicos de cada tribo. Capítulo 50 Após a morte de Jacó, José chora e presta homenagem ao seu pai. Ele pede permissão ao faraó para levar o corpo de Jacó para Canaã, onde ele é enterrado na caverna de Macela, junto com os outros patriarcas. Temendo represálias, os irmãos de José se aproximam dele, pedindo perdão por seus pecados. José, demonstrando grande compaixão, os consola e afirma que, embora tenham planejado mal contra ele, Deus usou esses eventos para o bem. José vive até uma idade avançada, vendo a terceira geração de seus filhos, e morre no Egito. O livro de Gênesis conclui com o povo de Israel estabelecido no Egito,
preparando o terreno para os eventos que se seguirão no livro de Êxodo e a jornada do povo israelita em direção à libertação. Capítulo 50 – Continuação. Com a morte de José, a geração dos filhos de Jacó, conhecidos como os filhos de Israel, está agora estabelecida no Egito. Os eventos do livro de Gênesis estabelecem as bases para a saga do povo israelita, que será continuada nos próximos livros da Bíblia. A permanência dos filhos de Israel no Egito e a sua multiplicação ao longo do tempo tornam-se um ponto crucial para a transição para o livro de Êxodo. O crescimento da população dos israelitas desperta preocupações entre os líderes egípcios, o que levará a eventos significativos, incluindo a ascensão de um novo faraó que não conhece José e a subsequente opressão do povo de Israel. O livro de Gênesis, portanto, estabelece as origens do povo de Israel, suas ligações com as figuras patriarcais como Abraão, Isaque, Jacó e José, além de lançar as bases para os temas centrais da fé judaico-cristã, como a aliança divina, a redenção e a soberania de Deus sobre a história humana. A narrativa de Gênesis proporciona uma compreensão fundamental das crenças e tradições religiosas e éticas que continuam a influenciar milhões de pessoas em todo o mundo. Cada capítulo oferece uma rica tapeçaria de histórias, ensinamentos e profecias que, juntas, formam a base da fé. Se gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal. E a paz esteja com todos vocês.